Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bom dia, estamos mais uma vez aqui no nosso culto online e eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão a assistir-nos através deste veículo. Eu quero confessar aos irmãos que eu estou a sentir falta da nossa reunião congregacional, dos nossos cultos aos domingos, mas a hipótese que temos no momento é essa, reunir-nos através deste culto online. Então eu peço que os irmãos valorizem esse culto online, procura reunir-te com a tua família, com as pessoas que vivem contigo. Também compartilhe esse culto com outras pessoas, com os seus amigos. Nós, irmãos, estamos literalmente a ser uma igreja em célula. Hoje, em cada lar, em cada casa, nós temos uma célula da igreja. Aqui na minha casa há uma célula da igreja, na sua casa também há uma célula da igreja. Então, essas células unidas espiritualmente formam a igreja, a primeira igreja batista de Setúbal. Como eu já disse em outra ocasião, irmãos, nós devemos aproveitar esse momento também para demonstrarmos que o nosso relacionamento ou a nossa relação com a igreja não se limita aos cultos dominicais, a nossa ida ao templo aos domingos para o culto, mas devemos demonstrar que a nossa relação, mais que uma relação de eventos, é uma relação de comunidade, uma relação de corpo, uma relação de família. Então eu quero pedir aos irmãos, exortar os irmãos que não percam o contato, não percam a comunicação com os membros da igreja. Nesses dias que estamos em casa de quarentena, pegue o seu telemóvel, ligue para o irmão da tua igreja, converse com ele, procure saber como é que ele está, se está precisando de alguma coisa, ore juntamente com ele. Tu podes fazer isso a cada dia, ligar para 2 ou 3 irmãos, principalmente para aqueles que talvez nunca ligaste. Aproveita agora esse momento para que possamos demonstrar que a nossa relação com a igreja vai além dos eventos. É uma relação de comunidade, de corpo, de família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
esse é um momento, ou seria um momento na nossa ordem de culto, em que dedicaríamos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Não podemos fazer isso agora fisicamente, como costumamos fazer no templo, mas o irmão pode dedicar o seu dízimo, pode dedicar a sua oferta através de transferência bancária. Faça a transferência bancária. Eu vou deixar aqui o NIB da conta da igreja, para que o irmão possa fazer a sua oferta através de transferência bancária. Ou se você não tem acesso a banco, à internet, a sugestão é que o irmão leve o seu dízimo, a sua oferta no envelope e deposite na caixa de correio da igreja, e nós faremos chegar à tesouraria. Por que eu estou a dizer isso, irmãos? Porque nós suspendemos os eventos da igreja, as reuniões, mas a vida continua. Os compromissos da igreja, os pagamentos que ela tem que fazer não estão suspensos. Então é importante que mantenhamos a nossa fidelidade. Mas uma coisa eu quero dizer: mais do que o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida, Deus quer a nossa consagração total. Então eu quero agora convidar os irmãos a ter um momento de consagração ao Senhor. Nós vamos ouvir um hino, Tudo Entregarei. Enquanto estivermos a ouvir esse hino, que no seu coração possas fazer um compromisso com o Senhor. Sim, Senhor, tudo entregarei, eu entrego a Ti a minha vida, a minha alma, o meu coração, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, tudo entregarei, tudo pertence a Ti, Senhor. No domingo passado, queridos irmãos, eu compartilhei alguns sinais indicados por Jesus que precederiam a sua volta a este mundo, ou a sua segunda vinda ao mundo, para julgar os ímpios e levar ao céu a sua igreja, onde habitaremos para sempre com o Senhor. Entre os sinais apresentados por Jesus que indicam que realmente ele vai voltar, estão as doenças, as epidemias como essa do coronavírus que estamos a experimentar nesse momento. E hoje eu quero considerar com os irmãos como o cristão deve reagir diante dessas calamidades, diante dessa pandemia que estamos a viver nesse momento. Em primeiro lugar, não julgues a Deus e nem culpes a Deus. A tendência de algumas pessoas diante de calamidades como essa é querer julgar e responsabilizar Deus.
dizem que Deus é injusto, que Deus é insensível, que Deus não é bom. Se Deus realmente fosse amor, ele não permitiria que coisas assim acontecessem. Na ocasião do grande tsunami que aconteceu na Indonésia, onde milhares de vidas foram ceifadas, houve uma pessoa que perguntou onde estava Deus quando essa tragédia aconteceu, e outra pessoa respondeu: ele estava no mesmo lugar em que estava quando crucificaram seu filho. Quer dizer, Deus não foi culpado pela morte de Jesus, não foi Deus que colocou Jesus na cruz, foram os nossos pecados que tornaram necessárias a morte de Jesus, foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. E também, irmãos, em última análise, é o pecado da raça humana o responsável por todas as tragédias que acontecem nesse mundo. O nosso mundo experimenta calamidades, experimenta tragédias por causa do pecado. Quando Adão pecou, Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por causa do teu pecado. O pecado de Adão contaminou toda a raça humana, de modo que todas as tragédias, todas as calamidades que acontecem nesse mundo têm a sua origem no pecado da raça humana. Em segundo lugar, também não deve julgar as vítimas. Nossa tendência, em ocasiões como esta, é achar que a pessoa que foi vitimada está a pagar por algum pecado, que é castigo de Deus. Assim pensaram os amigos de Jó. Os amigos de Jó disseram: certamente Jó pecou e por isso a mão de Deus está a pesar sobre ele. Não, irmãos, a calamidade ela é resultado do pecado, sim, mas não quer dizer que estás a pagar por algum pecado em particular. Essas coisas são consequências do pecado da raça humana, da humanidade, e isso acontece com justos e também com injustos. A verdade é que nós vivemos num mundo injusto, num mundo amaldiçoado pelo pecado. Agora, Deus não prometeu livrar-nos de tragédias, mas Ele prometeu sim estar conosco nas tragédias. Então, não culpe as vítimas. Em terceiro lugar, tenha compaixão das pessoas. Como eu faço isso? Ore por elas, orem por aqueles que estão a sofrer com essa calamidade, com essa doença. Procure ajudar no que for possível, no que estiver dentro das tuas possibilidades, ajude. Também tome as precauções possíveis para evitar a disseminação desse vírus. Deves cooperar com as autoridades, com as medidas passadas pelo governo para impedir a disseminação. Por isso nós suspendemos os cultos públicos da nossa igreja. Eu mandei colocar um aviso na porta do nosso templo de que os cultos estariam suspensos por tempo indeterminado. Então alguém foi lá e escreveu assim no aviso que eu mandei colocar: já que essa igreja não vai abrir, eu vou buscar outra igreja para cultuar ao Senhor. Bem, essa é uma opção que essa pessoa tem, mas eu acredito que seria irresponsabilidade nossa e também falta de amor e compaixão se nós abríssemos o nosso templo para cultos públicos. É momento de precaução e nós devemos demonstrar compaixão pelas pessoas. Em quarto lugar, reflita sobre o pecado e sobre as suas consequências. Esse é um momento que devemos fazer um profundo exame da nossa alma e do nosso coração. Não que essas calamidades sejam consequências do nosso pecado em particular, mas sim, essas calamidades, essa pandemia é resultado do pecado da humanidade. Então, aproveite esse momento para refletir, olha para o alto e diga a Deus: Deus, eu estou a ver como o pecado é maligno e como afetou a raça humana.
Então ajuda-me, Senhor, a viver uma vida santa. Eu não quero pecar, porque essas calamidades estão a ensinar-me como o pecado é maligno e como afetou a raça humana. Por isso eu não quero pecar. Ajuda-me a viver uma vida santa. Em quinto lugar, também é um momento de colocar a sua fé em prática, de demonstrar que a sua fé é uma fé robusta. Momento como esses é momento de prova. Vais confiar em Deus? Vais manter a tua fé firme no meio da aflição? Na semana passada eu recebi uma mensagem de uma irmã muito querida lá do Peru, uma irmã que eu evangelizei, discipulei, batizei. Eu fui seu pastor durante quase 10 anos. E esta irmã escreveu-me o seguinte: essa situação está a colocar em prova nossa fé e confiança em Deus. Sim, é uma prova de fé, mas uma prova pela qual você deve passar. Os discípulos de Jesus estavam enfrentando uma grande tempestade no meio do mar. O barco que eles estavam ameaçava naufragar, ameaçava virar. Jesus estava a dormir e eles acordaram Jesus e disseram: Senhor, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Jesus despertou, levantou, acalmou o mar, acalmou a tempestade. E depois Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Aquele momento era o momento deles demonstrarem a fé que possuíam. Não é momento de pânico, mas de demonstrar que a nossa fé no Senhor é uma fé robusta, é uma fé que está bem firmada no Senhor. Aconteça o que acontecer, não vou desanimar, não vou duvidar, não vou fraquejar, não vou desistir, mas continuarei firme com a minha fé bem firmada no Senhor. Em sexto lugar, a atitude que devemos ter encontramos no versículo 9, quando Jesus diz assim: não vos assusteis, não entre em pânico. O maior risco que há numa calamidade como essa é a histeria coletiva, as pessoas entrarem em pânico. Então vejo gente a correr no supermercado e fazer estoque de comida, de alimento, ir à farmácia e comprar vários remédios. Isso é um perigo. Não entre nessa histeria coletiva. Deves lembrar que Deus está no controle de tudo, que Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. Lá no versículo 18, Jesus diz que Deus cuida de nós, que tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele diz assim: mas não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Deus tem o controle de tudo, até dos fios que caem da sua cabeça. Da minha já caíram quase todos, né? Mas Deus tem tudo debaixo do seu controle, até as mínimas coisas estão debaixo do seu controle. Então, não vos assusteis. A sétima atitude que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Como essas coisas podem contribuir para o nosso bem? Primeiro, como já dissemos, é um teste da fé, é uma prova de fé, é o momento então de nós fortalecermos a nossa fé. Também essas coisas, e essa pandemia que estamos a viver agora, que nos obrigou a suspender os cultos da nossa igreja, também serve para que valorizemos o culto presencial. Eu tenho recebido várias ligações de irmãos a dizer-me isso: pastor, agora estou a compreender quanto a igreja faz falta.
Eu recebi o telefonema de uma irmã ontem que me disse: pastor, domingo sem a reunião na igreja não é domingo. Então é o momento de nós valorizarmos o culto presencial. Também essas coisas, essas calamidades, ensinam-nos a depender mais de Deus. Eu tenho certeza que muita gente está a buscar mais a Deus, está a depender mais de Deus nessa situação, nessa calamidade que estamos a viver nesse momento. Também é uma oportunidade para testemunhar de Cristo. Lá no versículo 14, versículo 15, Jesus disse assim: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O que Jesus está a dizer aqui é que devemos aproveitar essas oportunidades para testemunhar de Cristo e crer que o Espírito Santo nos dará as palavras certas. Então é uma oportunidade sim para testemunhar, para levar uma palavra de fé, de conforto, de esperança para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Em 8º lugar, esse momento também é um momento de perseverar, de perseverança. Lá no versículo 19, Jesus disse assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. O que Jesus está a dizer aqui é que devemos ser pacientes, é que devemos ser perseverantes, perseverar na nossa fé em Deus, perseverar no nosso amor de uns pelos outros, perseverar na comunhão, perseverar no serviço cristão. É momento, irmãos, de perseverança. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a perseverar, que sejamos capazes de ter compaixão dos que estão a sofrer, que aproveitemos esse momento para aprofundar nossa comunhão com o Senhor, que também aproveitemos esse momento, que possamos ver esse momento como uma oportunidade para testemunharmos de Jesus Cristo, da salvação de Jesus, que possamos permanecer firmes na fé, sem temer o presente e sem temer o futuro, a confiar que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar, ressuscitou ao 3º dia e um dia vai voltar para julgar os ímpios, mas também para levar a sua igreja para habitar no novo céu e na nova terra, onde viveremos para sempre com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para concluir, ele disse: quando vocês virem essas coisas acontecerem, exultai, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, vamos tirar o nosso foco dessas calamidades. Podemos sim ficar preocupados, tomar as precauções, mas não vamos entrar em pânico, vamos tirar o foco disso, colocar o nosso foco no alto, em Deus, e dar glórias a Deus, porque essa calamidade que estamos a viver é um sinal de que Jesus vai voltar e que a nossa redenção está próxima. Amém? Amém.